Deus virtutum convertere et Domine converte nos. Respice de celo et vide et visita vineam istam et protegeam quam plantavit dextera tuam. Illustra faciem tuam et salvierimus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. E se eu lhes dissesse que em um mundo transbordando de comida, de entretenimento, de ruído incessante, a maioria de nós está morrendo de fome. Falo a vocês hoje não como um rei de um trono, nem como um juiz de um alto tribunal, mas como o Santo Padre, seu pastor. Venho a vocês como alguém que caminhou entre os filhos da dor, com o coração inflamado por uma compaixão divina. Pisei descalço no solo sagrado e sofredor da humanidade, e testemunhei com meus próprios olhos a sede das nações, o luto silencioso das mães e o vazio profundo e ecoante deixado para trás em banquetes onde Deus não é um convidado. Portanto, não vim para lhes oferecer teorias ou julgamentos. Vim para lhes falar do pão de vida, o pão da vida. Este é o próprio coração de nossa mensagem de hoje, o sublime mistério da Sagrada Eucaristia. Venho falar daquele que não apenas multiplica pães no passado distante, mas que se parte hoje em cada altar, em cada canto do mundo, onde há um coração fiel, aberto e pronto para crer. Para iluminar esta verdade, faremos uma jornada profunda no coração do Evangelho, partindo do relato atemporal de Cristo, alimentando as 5.000 pessoas. Não pararemos por aí. Descobriremos os ensinamentos inabaláveis da Igreja, ouviremos as verdades retumbantes proferidas por santos cujas almas foram incendiadas por este mistério. E até mesmo testemunharemos os incríveis milagres que Deus enviou para despertar nossa fé adormecida. Isto não é meramente uma lição. É um convite profundo e urgente. É um chamado para que cada alma retorne ao altar, para redescobrir a beleza estonteante da Santa Missa e para se apaixonar profundamente pela presença verdadeira e viva de Jesus Cristo. Esta é a nossa chance de passar da dor da fome espiritual para a alegria de um banquete eterno. Antes de começarmos esta jornada sagrada juntos, tenho um pedido simples. Se você sente uma fome por algo mais em sua vida, um significado mais profundo que o mundo parece não poder oferecer, digite a palavra Amém nos comentários abaixo. Certifique-se de se inscrever e ficar comigo até o fim, porque a verdade que estamos prestes a descobrir tem o poder de mudar tudo o que você pensava saber sobre estar verdadeiramente vivo. Antes de mergulharmos no âmago deste mistério, uma verdade tão profunda que tem o poder de estilhaçar sua realidade e reconstruí-la à imagem de Deus. Preciso que você faça algo por mim. Se você está verdadeiramente pronto para ter sua compreensão da fé desafiada e sua alma incendiada, quero que você simplesmente digite "Eu estou ouvindo" nos comentários agora mesmo. E confie em mim. Você vai querer ficar para cada palavra, porque a imagem com a qual terminaremos é uma que ficará gravada em sua memória e alma para sempre. Voltemos agora nossos corações
e mentes para o Santo Evangelho segundo São Lucas. Imagine a cena. O sol está se pondo sobre as colinas poeirentas da Galileia, lançando longas sombras. Uma vasta multidão, um mar de humanidade, se comprime em torno de Jesus. São homens e mulheres das cidades e do campo, seus rostos marcados por uma fome que vai muito além da necessidade física de comida. Eles estão famintos por significado, por luz, por uma palavra de esperança que possa finalmente aquietar o caos em suas almas. Eles o seguiram porque sua voz não falava apenas aos seus ouvidos. Ela ressoava nas câmaras mais profundas de seus corações. Seus discípulos, homens práticos, governados pela lógica da escassez, veem um problema. Eles veem 5.000 homens famintos, sem contar mulheres e crianças, e sua solução humana imediata é a de dispensá-los. Manda embora a multidão. Eles insistem para que possam ir às aldeias e campos vizinhos e encontrar comida e alojamento, porque estamos em um lugar remoto aqui. É o conselho mais sensato do mundo. É a lógica das planilhas, dos recursos limitados de gerenciar uma crise. Mas Jesus olha para eles e, com uma voz que fende a realidade em duas, ele derruba a lógica deles com a lógica do céu. Ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Pause aqui e sinta o choque desse comando. Ele se vira para seus seguidores falhos, duvidosos e totalmente despreparados e lhes ordena que façam o impossível. Ele não está apenas preparando o cenário para um milagre. Ele está ensinando a eles e a nós uma verdade fundamental sobre o seu reino. O reino de Deus não opera segundo o princípio do não é suficiente. Ele opera segundo o princípio da generosidade divina, transbordante e infinita. E assim, o milagre se desenrola. Ele pega a oferta patética, 5 pães e 2 peixes, o lanche de um menino, e realiza 4 ações distintas, deliberadas e profundamente litúrgicas. Ele tomou o pão, ele olhou para o céu e deu graças. Ele o partiu, e ele o deu a eles para distribuir. Por que este ritual específico? Por que não simplesmente estalar os dedos e fazer um banquete aparecer? Porque Cristo não estava meramente administrando uma cozinha divina de sopa. Ele estava lhes dando uma prévia profética, um ensaio sagrado para o maior mistério que ele jamais deixaria para a humanidade. Cada ação era uma palavra em uma nova linguagem que ele lhes ensinava, a linguagem da Sagrada Eucaristia. O tomar, o abençoar, o partir, o dar, esta é a própria estrutura de cada Santa Missa, celebrada desde aquele momento. O milagre dos pães multiplicados não era o ponto final, era a placa de sinalização apontando para um milagre muito maior, mais aterrorizante e mais belo por vir. O verdadeiro milagre não é que Deus provê pão, mas que Deus se torna pão. Deixe-me ser inequivocamente claro, pois este é o precipício sobre o qual a fé ou se mantém firme ou se desfaz em pó sentimental. Quando você se aproxima do altar para a Sagrada Comunhão, você não está recebendo um símbolo. Você não está participando de uma metáfora reconfortante. Você não está relembrando uma memória afetuosa de um evento histórico. Uma bandeira é um símbolo de uma nação. Não é a nação em si. Uma aliança de casamento é um símbolo de um matrimônio. Não é a união sagrada em si. Nossas mentes modernas e sofisticadas
adoram reduzir o divino a algo gerenciável, uma ideia agradável, uma memória pungente que controlamos. Mas a Eucaristia se recusa a ser domada ou reduzida. Não é um sinal, é a coisa significada. Cristo não ergueu o pão na última ceia e disse: "Isto representa o meu corpo." Ele não disse: "Isto é um símbolo do meu sacrifício." Ele disse, com uma simplicidade avassaladora que escandalizou os orgulhosos por 2 milênios: "Isto é o meu corpo. Este é o meu sangue." Ele nos apresenta não uma ideia, mas uma pessoa, seu próprio eu, corpo-sangue, alma e divindade vivo, e pulsante de amor, escondido sob a humilde aparência de pão e vinho. E não pense por um momento que esta é alguma nova interpretação ou um exagero poético. Este é o ensinamento constante e inabalável e retumbante da Igreja desde o momento em que os apóstolos receberam este dom pela primeira vez. O Catecismo da Igreja Católica chama a Eucaristia de fonte e ápice de toda a vida cristã. CC 324, pois nela está contido todo o bem espiritual da Igreja, ou seja, o próprio Cristo. Os grandes concílios defenderam esta verdade com seu próprio sangue, declarando que isto não é um mero sinal, mas uma realidade divina. São Cirilo de Jerusalém, ensinando novos cristãos, no século IV, ordenou-lhes: "Não considereis, pois, o pão e o vinho como simples elementos, pois eles são, segundo a declaração do Mestre, o corpo e o sangue de Cristo. Embora os sentidos te sugiram o contrário, que a fé te torne firme." Ele nos diz para confiarmos na palavra de Jesus acima do testemunho de nossos próprios olhos. A fé começa onde a percepção sensorial termina. Aproximar-se do altar é passar por um véu, entrar em uma realidade onde o céu e a terra se beijam e onde o Deus eterno se faz vulnerável, comestível e intimamente presente à sua criação. Mas, se toda essa teologia parece distante, se o peso dos concílios e catecismos parece pesado demais para o coração, carregar então, deixe-me reduzir tudo a um único momento de tirar o fôlego. Esqueça as multidões e os textos antigos por um segundo e venha comigo a uma paróquia tranquila em uma manhã de domingo. Observe com os olhos de sua alma. Veja uma mãe idosa caminhando lentamente para o altar. Suas costas estão curvadas por uma vida inteira de trabalho e amor. Seu rosto é um belo mapa de alegrias e tristezas. Suas mãos frágeis e trêmulas se estendem não em incerteza, mas em profunda e santa antecipação. São mãos que embalaram berços, enxugaram lágrimas, prepararam refeições e se dobraram em oração 1000 vezes. Agora, elas estão em concha para receber seu rei. Enquanto o sacerdote coloca a hóstia consagrada em suas mãos ou em sua língua, o mundo desaparece para ela. O barulho do trânsito lá fora, as preocupações da semana, as dores em seu corpo, tudo se dissolve. Naquele momento, há apenas ela e seu Senhor. Seus olhos se fecham e uma única lágrima traça um caminho por sua bochecha enrugada. Não é uma lágrima de tristeza, mas de alegria avassaladora e inefável. É a lágrima de uma alma que se sabe indigna, mas profundamente amada. É o reconhecimento de uma presença tão real
tão poderosa e tão terna que derrete todo o medo e preenche todo o vazio. Ao retornar ao seu banco, ela não é a mesma pessoa que subiu. Seu corpo frágil agora carrega o Deus que sustenta o universo. Suas mãos trêmulas são agora um tabernáculo vivo. Sua alma, que podia se sentir cansada momentos antes, está agora em chamas, uma pequena e humilde lâmpada que foi tocada pelo fogo infinito do amor divino. Ela é a prova viva de que a Eucaristia não é uma doutrina a ser debatida, mas uma realidade a ser vivida, um encontro divino que nos transforma de dentro para fora. Isso, meus amados amigos, não é um símbolo, isso é salvação. Antes de confrontarmos uma verdade tão terna e tão dolorosa que pode partir seu coração, peço um pequeno ato de coragem. Se você, ou alguém que você ama profundamente, já se sentiu distante da igreja, ou se o caminho de volta pareceu solitário e confuso, quero que você simplesmente digite a palavra lar nos comentários abaixo. E eu lhes imploro, fiquem comigo através disso, porque a voz do pastor, que vocês estão prestes a ouvir, está chamando seu nome exatamente onde vocês estão. Acabamos de contemplar o sublime mistério da Eucaristia, um Deus que se faz pão para nos alimentar. É uma verdade tão bela que deveria levar o mundo a se ajoelhar em adoração. Mas agora devemos ter a coragem de desviar nosso olhar do esplendor do altar para a dura realidade do banco vazio. Devemos enfrentar uma dor profunda, uma crise espiritual que está silenciosamente sangrando através de nossas paróquias e nossas famílias. Os dados contam uma história que nossos corações já conhecem. Na esteira de uma pandemia global que nos espalhou no rescaldo de escândalos dolorosos que feriram o corpo de Cristo e em meio a uma cultura implacável que busca entorpecer a alma, ocorreu um êxodo. Bancos que antes eram preenchidos por famílias estão agora esparsamente ocupados. O zumbido vibrante de uma igreja cheia em muitos lugares se desvaneceu para um sussurro sombrio. Estamos testemunhando um esvaziamento lento do salão de banquetes, uma fome espiritual se instalando, mesmo em terras de abundância. Mas esta não é uma crise de estatísticas, é uma crise de almas. É uma história contada não em gráficos e tabelas, mas nas confissões sussurradas e de coração partido de pessoas boas que se sentem perdidas. Quantas vezes, como pastor, eu me sentei e ouvi o mesmo lamento agonizante. Vem da mãe devota do pai, fiel do jovem que cresceu na igreja. Eles se inclinam para a frente, suas vozes mal audíveis, e dizem: Padre, eu tento. Eu venho à missa, eu me ajoelho, eu me levanto, eu digo as palavras. Mas eu simplesmente não sinto mais nada. Parece vazio. Essa confissão, meus amados amigos, é uma das orações mais honestas e dolorosas que uma pessoa pode proferir. É o grito de um coração que deseja desesperadamente se conectar com Deus, mas encontra apenas o silêncio. É a exaustão de uma alma que tem feito os movimentos, esperando que o fogo se reacenda apenas para sentir o frio da indiferença se aproximando. Agora, quando ouço isso, meu coração não se enche de julgamento. Ele se parte. Como seu Santo Padre, não estou aqui para criticar ou condenar ninguém que se sinta assim. Estou aqui para chorar com vocês. Estou aqui
para lhes dizer que este sentimento não é um sinal de seu fracasso, mas um sintoma de um mundo que é habilmente projetado para romper nossa conexão com o divino. Dizem-nos que a realização vem do barulho da velocidade do consumo constante. E diante desse rugido ensurdecedor, o sussurro gentil de Deus no altar pode ser difícil de ouvir. Esquecemos uma verdade fundamental, uma verdade que devo proclamar a vocês hoje, com todo o amor em minha alma. A Santa Missa não é uma obrigação que vocês devem a Deus. É a própria força vital que Deus lhes oferece. Não é um dever semanal a ser marcado em uma lista como pagar uma conta. É uma transfusão divina para uma alma enfraquecida pelo mundo. É o ar pelo qual seu espírito está ofegante. Dizer "não sinto nada" na missa é como um homem se afogando, dizendo "não sinto nada" quando o salva-vidas me tira da água. O sentimento não é o ponto. O resgate é a vida sendo derramada em você, é a realidade, quer seu coração cansado possa percebê-la naquele momento ou não. E assim, com essa verdade queimando em meu coração, eu me volto para vocês, em vocês. Vocês que pararam de vir. Vocês que observam à distância seu coração doendo com uma mistura de anseio e amargura. Vocês que foram feridos por alguém na igreja, um padre, uma irmã, um colega paroquiano, e a dor se tornou um muro entre vocês e o altar. Vocês que sentem que o peso de seu próprio pecado é grande demais, que são hipócritas por sequer pensar em voltar. Estou falando diretamente com vocês agora, não como uma autoridade distante, mas como um pai que tem procurado seu filho perdido. Por favor, ouçam meu apelo. Voltem. Voltem para casa. O altar do Senhor não é um tribunal para os perfeitos. É um hospital de campanha para os feridos. Não é uma vitrine para santos, mas um refúgio para pecadores. Não há julgamento esperando por vocês. Aqui, apenas um amor que tem esperado pacientemente por seu retorno. Não esperem até se sentirem dignos. A dignidade é uma mentira que o inimigo lhes conta para mantê-los longe do único que pode torná-los inteiros. Quero que vocês guardem uma imagem em seu coração, a imagem do bom pastor. Mas não o imaginem esperando ociosamente no redil. Vejam-no na natureza selvagem, navegando pelo terreno traiçoeiro por onde vocês perambularam. Ele os vê. Ele não os vê como uma decepção ou um fracasso. Ele vê sua ovelha amada presa nos espinhos do mundo, sua perna quebrada por uma queda, sua lã emaranhada com a lama de sua jornada. Ele vê o medo e a exaustão em seus olhos. E o que ele faz, ele os repreende. Ele exige saber por que vocês se desviaram. Não. Ele se ajoelha, seu coração de pastor transbordando de compaixão, e ele faz algo incrível. Ele alcança sua bolsa e tira o pão que tem carregado para vocês. Ele o parte e ele o estende para vocês. Seus olhos, cheios de um amor que desafia toda a lógica. E ele diz: isto é para você. Eu sabia que você estaria aqui. Eu sabia que você estaria ferido e cansado. E eu tenho partido este pão e esperado por você todos os dias que você esteve fora. Esta vida, este perdão, este amor. É tudo para você. Apenas volte para casa.
Isto, meu filho, é a realidade da Eucaristia. É o pastor que busca os perdidos, não para condenar, mas para alimentar. Ele está esperando agora mesmo, com o pão da vida em suas mãos, esperando que você simplesmente vire seu rosto em direção à casa. Falamos da Eucaristia como uma realidade oculta, uma presença divina velada em humildade. Na maioria das vezes, Deus pede nossa fé pura. Ele nos pede para acreditar em sua palavra, acima da evidência de nossos sentidos. Mas há momentos na história, momentos de graça, de tirar o fôlego, quando Deus, em sua infinita misericórdia, decide que nossa fé fraca precisa de uma tábua de salvação. Há momentos em que Ele gentilmente puxa o véu. Ele não faz isso para satisfazer a mera curiosidade, mas para sacudir um mundo adormecido, para ancorar nossa crença vacilante em uma realidade tangível e inegável. Estes são os milagres eucarísticos, os pontos de exclamação divinos de Deus na história da salvação. Antes de entrarmos em um reino onde a ciência se cala e a fé alça voo, quero que você realize um pequeno ato de fé. Se você acredita que Deus ainda realiza milagres em nosso mundo, ou se você simplesmente quer acreditar com todo o seu coração, quero que você digite a palavra evidência nos comentários abaixo. E eu prometo você vai querer testemunhar a história final, que compartilharemos um testemunho que fala mais alto do que qualquer dúvida. Vamos viajar de volta no tempo para o século VIII, para a pequena cidade italiana de Lanciano. Um padre, um bom homem, mas atormentado pela dúvida intelectual, estava no altar celebrando a missa. Enquanto pronunciava essas palavras sagradas da consagração, este é o meu corpo, este é o meu sangue, sua mente era uma tempestade de perguntas. Poderia isto ser verdade? É apenas pão, apenas vinho. Nas profundezas de sua dúvida agonizante, enquanto erguia a hóstia, o milagre aconteceu. Diante de seus olhos, o pão consagrado começou a se transformar. Tornou-se carne viva. O vinho coagulou em 5 glóbulos distintos de sangue real. O padre, tremendo e chorando, ergueu a evidência do Deus que ele acabara de duvidar e clamou ao povo: eis a carne e o sangue de nosso amadíssimo Cristo. Aquele milagre, meus amigos, não foi uma visão fugaz. Por mais de 1200 anos, a Igreja preservou essas relíquias sagradas. Mas a história não termina aí. Na década de 1970, em nossa era moderna de ceticismo, uma equipe de cientistas de renome mundial recebeu permissão para conduzir uma análise rigorosa. Eles não tinham ideia da origem das relíquias. Sua conclusão causou ondas de choque na comunidade científica. A carne era tecido muscular cardíaco humano real. O sangue era sangue humano real, tipo AB, o mesmo tipo sanguíneo encontrado no sudário de Turim. Não havia conservantes de qualquer tipo, mas os tecidos estavam perfeitamente preservados, como se tivessem sido retirados de um ser vivo naquele dia. Os cientistas homens de microscópios e tubos de ensaio ficaram totalmente sem palavras, confrontados com uma realidade que seus instrumentos podiam verificar, mas seu intelecto não podia explicar. Para que não pensem que Deus só realizou tais sinais no passado distante, vamos viajar para o nosso próprio tempo, para a década de 1990, em Buenos Aires. Em uma paróquia humilde,
uma hóstia consagrada foi encontrada caída e descartada. Seguindo o protocolo da igreja, foi colocada em um recipiente com água para se dissolver. Mas não se dissolveu. Dias depois, começou a se transformar em um pedaço de tecido vivo e sanguinolento. Por anos, foi mantida em reverência secreta. Então, uma amostra foi enviada novamente, sem revelar sua origem, a um proeminente cardiologista e patologista forense em Nova York. O relatório do cientista foi impressionante. O tecido era mais uma vez músculo cardíaco humano, especificamente do ventrículo esquerdo, a parte do coração que bombeia vida para todo o corpo. Mas havia mais. A análise revelou que o tecido pertencia a uma pessoa que estava sob estresse extremo, alguém que havia sido severamente espancado e estava em intenso sofrimento. E o mais incrível, o tecido continha glóbulos brancos intactos que só podem existir se a amostra foi retirada de um coração vivo. O médico concluiu que o coração do qual esta amostra foi retirada estava vivo no momento em que a amostra foi coletada. Pense no que isso significa. Esses cientistas, sem saber, estavam olhando para um perfil médico da paixão de Jesus Cristo. Eles estavam analisando o coração vivo e sofredor de Deus presente em um pedaço de pão que havia sido esquecido em uma capela humilde. Esta evidência física que silencia o cético é ecoada por um testemunho ainda maior, os milagres vivos dos santos. Eles são a prova humana do poder transformador da Eucaristia. Considere São Francisco de Assis, que chorava de santo terror e amor ao pensar na humildade de Deus. Ó sublime humildade, ó humilde sublimidade, exclamava ele, que o Senhor do Universo Deus e Filho de Deus se humilha tanto que, para nossa salvação, ele se esconde sob um pedaço de pão comum. A sua não era uma fé do intelecto, mas de uma admiração avassaladora e prostrada. Ou ouçam o coração ardente de Santa Catarina de Sena, uma mulher que viveu de praticamente nada além da Eucaristia. Em seus escritos, ela confessa com uma paixão que deveria agitar nossas próprias almas. Cada vez que recebo o Senhor, minha alma renasce. Para ela, a comunhão não era um ritual, era um renascimento, era uma infusão de vida divina tão poderosa que ela descreveu sua alma se transformando em fogo, toda sua miséria derretendo na fornalha de seu amor. E há Santo Afonso de Ligório, que em uma visão durante a adoração, viu Jesus na hóstia coroado de espinhos e sangrando, mas simultaneamente radiante de glória. Ele ouviu uma voz dizer: assim, estou em cada sacrário do mundo, ferido pelo pecado dos homens, mas glorioso no amor daqueles que me adoram. Estes santos não apenas acreditavam na Eucaristia, eles eram consumidos por ela. Eles construíram toda a sua existência em torno do altar, porque sabiam, com uma certeza que supera todo o conhecimento humano, que tudo o que poderiam precisar estava escondido ali. E agora, chegamos ao nosso testemunho final. Não é de uma relíquia antiga ou do diário de um santo, mas do silêncio ensurdecedor de uma capela moderna. Uma família levou seu filho pequeno, um menino, que era surdo de nascença, a uma hora santa de adoração. Eles haviam tentado de tudo, médicos, terapias, especialistas.
Nada havia funcionado. Esta era sua última esperança. O menino, que nunca tinha ouvido a voz de sua mãe, ajoelhou-se diante do ostensório dourado, não entendendo tudo, mas simplesmente estando presente com sua família diante de Jesus. A hora passou em oração silenciosa. Então, veio o momento da bênção. O padre ergueu o ostensório, fazendo o sinal da cruz sobre o povo, abençoando-os com a presença real de Jesus. Enquanto os pequenos sinos tocavam naquele momento de bênção, os olhos do menino se arregalaram. Ele ofegou e olhou para sua mãe. Pela primeira vez em sua vida, ele tinha ouvido um som. Ele podia ouvir os sinos. Ele podia ouvir o soluço de incredulidade e alegria de sua mãe. Ele podia ouvir. Nenhum médico poderia explicar. Nenhum artigo científico poderia ser escrito sobre isso. Mas no silêncio retumbante daquela capela, Deus, que não para de agir, que não para de amar, que não para de curar, falou sua própria palavra na vida daquela criança. Ele provou mais uma vez que quando vimos diante dele, quebrados e necessitados, ele não nos oferece apenas pão. Ele nos oferece a si mesmo e, com si mesmo, ele nos oferece tudo. Antes de explorarmos como transformar este mistério divino em realidade diária, a arte sagrada de viver a Santa Missa, quero pedir seu compromisso. Se você está verdadeiramente pronto para parar de apenas acreditar e começar a se tornar uma Eucaristia viva, quero que você digite 2 palavras poderosas nos comentários: transforma-me. Isto é mais do que um comentário, é uma oração. É um sinal de que você está pronto para o desafio heróico à frente, e eu lhe asseguro o caminho que estamos prestes a mapear. É um caminho para uma vida de significado inimaginável e amor heróico. Nós estivemos maravilhados diante do mistério. Nós enfrentamos a dor dos bancos vazios e dos corações feridos. Nós testemunhamos a evidência inegável do poder de Deus nos milagres eucarísticos. Mas agora, chegamos à questão mais crucial de todas. E daí, o que isso significa para você e para mim? Depois que nos ajoelhamos, recebemos nosso Deus e ouvimos as palavras finais da missa. Muitas vezes, tratamos a missa como um evento autônomo. Entramos na igreja, participamos de um ritual sagrado e depois saímos voltando para um mundo que parece totalmente separado. Nós compartimentamos nossas vidas de forma organizada, 1 hora para Deus, o resto para nossas famílias, nosso trabalho, nossas preocupações, nossas ambições. Isto, meus amados filhos, é a grande tragédia espiritual de nosso tempo. Nós falhamos em entender que as palavras finais da Missa et Missa est não significam vão, está terminado. Elas são uma declaração, um comissionamento. A tradução correta é: vão, vocês são enviados. Vocês são enviados em uma missão. A missa não deve terminar nas portas da igreja. Ela deve explodir a partir delas para santificar o mundo através de vocês. Receber a Eucaristia é receber um encargo sagrado, tornar-se aquilo que você consumiu. Você agora é um sacrário ambulante falante, um ostensório de carne e osso, carregando o Deus vivo para os mercados, os escritórios, as cozinhas e o coração partido do mundo. O desafio diante de nós, então, é permitir que a graça da Eucaristia
se infiltre em cada momento de nossa existência para fazer de toda a nossa vida um ato contínuo de adoração. Comecemos onde a própria vida começa, no santuário da família. A família é a igreja doméstica e é o primeiro e mais vital lugar onde a Eucaristia deve ser vivida. Como isso acontece? Começa com o perdão. Quando você se ajoelha no altar, você recebe um Deus cujo corpo foi partido e cujo sangue foi derramado para o perdão dos seus pecados. Como então você pode voltar para sua casa com o próprio corpo do Cristo perdoador dentro de você e abrigar amargura contra seu cônjuge? Como você pode guardar rancor de seu filho? Ou se recusar a falar com um pai que o feriu? A Eucaristia se torna um comando ardente e inegociável para perdoar, como você foi perdoado. Quando a palavra afiada de seu cônjuge o corta, você tem uma escolha. Você pode retaliar com sua própria arma ou pode oferecer a resposta eucarística, um momento de silêncio, uma resposta suave, um ato de misericórdia que absorve o golpe em vez de refleti-lo. Essa escolha, esse único ato de perdão voluntário, é a missa, continuando em sua sala de estar. Além disso, a mesa de jantar de sua família pode se tornar um eco do altar do Senhor. Quando vocês se reúnem, vocês simplesmente consomem comida ou compartilham vida, comecem orando juntos, abençoando a comida, não como um ritual sem sentido, mas como um ato genuíno de gratidão ao Deus que provê tanto o pão de cada dia quanto o pão do céu. Este simples ato transforma sua mesa em um altar em miniatura. E quando você ouve as histórias de seus filhos, quando você cuida pacientemente de um pai idoso, quando você escolhe a bondade em vez do conflito, você está oferecendo um sacrifício de amor. Você está partindo o pão do seu tempo, da sua paciência e da sua atenção. E está alimentando sua família, não apenas com comida, mas com o próprio amor de Cristo que você carrega dentro de si. É assim que uma família se torna verdadeiramente eucarística. Do crisol da família, nós então levamos este fogo eucarístico para o mundo, muitas vezes implacável, de nosso trabalho. Para muitos, esta é a fronteira mais difícil. O local de trabalho pode parecer um território sem Deus, governado pelo lucro, pela competição e pela ambição. Mas você não é enviado para lá para se conformar. Você é enviado para lá para consagrar. Seu trabalho, seja você um CEO ou um zelador, um médico ou um motorista de caminhão, é sua oferenda diária. Quando você trabalha com integridade, com honestidade, com um compromisso, com a excelência, você não está apenas ganhando um salário. Você está compondo um hino sagrado ao seu Criador. Seu teclado pode se tornar um órgão. Suas ferramentas podem se tornar instrumentos sagrados. Seu trabalho honesto se torna um salmo oferecido a Deus. Isso significa que você deve rejeitar a cultura venenosa da fofoca, a mentira sutil que infla um relatório, o compromisso silencioso que corta caminho. Por quê? Porque você é um templo do Espírito Santo. Você recebeu o corpo de Cristo. Como um templo construído para abrigar o Deus da verdade, pode se tornar uma fonte de engano, como mãos que seguraram a Eucaristia podem ser usadas para ganho desonesto. Cada e-mail que você envia, cada telefonema que você faz, cada projeto que você conclui, se torna
um reflexo do Deus que habita em você. Quando você escolhe a integridade em vez da vantagem, quando você oferece uma palavra de encorajamento a um colega de trabalho em dificuldades em vez de participar da política do escritório, você está permitindo que a graça da Eucaristia santifique sua profissão. Você está fazendo de sua mesa um altar e de seu trabalho uma liturgia. Esta vida eucarística, então, nos empurra para além de nossos lares e locais de trabalho para a sociedade em geral, nos compelindo a ver o mundo com novos olhos, os olhos de Cristo. São João Crisóstomo nos advertiu séculos atrás. Você deseja honrar o corpo de Cristo. Não o ignore quando ele está nu. Não o homenageie no templo com vestes de seda, apenas para negligenciá-lo do lado de fora, onde ele está com frio e mal vestido. A Eucaristia nos proíbe de separar nossa devoção no altar de nossa compaixão na rua. Quando você encontra o pobre e o sem-teto na esquina pedindo esmola, você não está meramente vendo um problema social. Com olhos eucarísticos, você está vendo Jesus, que está com fome. Você está diante do Senhor que disse: tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Aquele dólar que você dá, dado com um olhar de dignidade e uma oração silenciosa, se torna um ato de comunhão. Quando você visita um parente solitário em um asilo, cercado pelo cheiro estéril de antisséptico e pelo silêncio de vidas esquecidas, você está fazendo mais do que uma boa ação. Você está pisando no Calvário. Você está tocando o coração abandonado de Cristo na cruz, o coração que clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Sua presença, seu tempo, seu ouvido atento se tornam um unguento sagrado, um ato de consolação ao corpo sofredor de Cristo, escondido nos solitários e esquecidos. Esta é a consequência social de uma fé verdadeiramente eucarística. Ela destrói nossa indiferença e nos força a agir. Mas esta missão externa, na família, no trabalho e na sociedade, é impossível de sustentar se não for alimentada por um fogo interior. Isso nos leva às práticas inegociáveis de nossa vida espiritual pessoal. Primeiro, você deve buscar a adoração eucarística. Encontre pelo menos 1 hora por semana para simplesmente ficar em silêncio de joelhos diante da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Não vá lá com uma longa lista de exigências ou uma necessidade de realizar algo. Vá lá para respirar. A adoração é onde a alma inala a própria presença de Deus e exala os venenos do mundo. É nesse silêncio sagrado que sua visão espiritual é corrigida, que seu coração é recalibrado ao dele, que você recebe a força e a paz que o mundo não pode dar. Segundo, você deve abraçar a confissão frequente. Não veja a confissão como uma tarefa vergonhosa, mas como o ato alegre de limpar a sala do trono de seu coração para a vinda do Rei. Aproximar-se do altar com uma alma manchada pelo pecado mortal é um sacrilégio, mas mesmo nossas falhas menores, nossos pecados veniais, são como camadas de poeira que ofuscam a luz de Cristo dentro de nós. Ir à confissão regularmente é como polir o cálice de ouro de sua alma, tornando-o um vaso limpo e digno para receber
o precioso sangue de Cristo. Os santos sabiam disso. Eles corriam para o confessionário não porque fossem grandes pecadores, mas porque ansiavam por intimidade com um Deus perfeitamente santo. Finalmente, você deve vincular sua vida ao Santo Rosário. Ao fazer isso, você se une à Santíssima Virgem Maria, o primeiro sacrário. Ela foi a mulher que carregou o Verbo feito carne em seu ventre por 9 meses. Quem melhor para nos ensinar a carregar Jesus em nossos corações por toda a vida? Rezar o rosário é caminhar com Maria, ver a vida de seu filho, através de seus olhos, aprender com ela como viver uma vida que é um sim, constante e inabalável à vontade de Deus. Depois de receber a comunhão, rezar uma dezena do rosário é como pedir à Mãe de Deus para ajudá-lo a acolher seu filho, para ensiná-lo a amá-lo como ela o amou. Eu vi a prova desta transformação com meus próprios olhos. Conheço famílias que estavam à beira do colapso, dilaceradas pela raiva e pela infidelidade, que fizeram um simples compromisso participar da adoração eucarística semanal juntos. Não houve milagre instantâneo, mas lentamente, semana após semana, ajoelhados juntos, no silêncio diante de seu Senhor, os corações começaram a se abrandar. Palavras duras foram substituídas por palavras pacientes. O longo caminho para o perdão começou. Eles estavam sendo refeitos juntos no fogo eucarístico. Isso não é um conto de fadas, é o poder concreto de Deus em ação. E assim, isso nos leva ao cerne da questão, a sua missão pessoal a partir de hoje. Não estou pedindo que você mude tudo da noite para o dia. Estou pedindo que você escolha um pequeno e sincero ato eucarístico a cada dia. Apenas um. Talvez seja escolher dizer uma oração silenciosa pelo colega de trabalho difícil que o frustra. Talvez seja desistir de 10 minutos de sua hora de almoço para ler o Evangelho em vez de rolar o feed do seu celular. Talvez seja a escolha de morder a língua em vez de dizer a palavra sarcástica que está na ponta da sua língua para o seu cônjuge. Talvez seja colocar $1 na caixa de esmolas da igreja. Esses atos são pequenos, eles estão escondidos, mas eles são os fios com os quais você tece a realidade da Santa Missa na trama do seu dia. Escolha um ato e faça-o com grande amor, oferecendo-o ao Senhor que você carrega dentro de si. É assim que a revolução do amor começa. É assim que você para de apenas frequentar a missa e começa a se tornar a missa para a vida do mundo. Antes de chegarmos à nossa proclamação final e definitiva, uma verdade que se ergue como uma fortaleza de luz em um mundo que escurece. Quero que vocês façam uma escolha solene em seu próprio coração. Se vocês estão prontos para declarar sua lealdade, para escolher o caminho da vida divina em vez das sombras invasoras desta era, quero que vocês digitem estas 3 palavras poderosas na seção de comentários: eu escolho a vida. Isto é mais do que um comentário, é um credo, é a declaração de sua alma, e eu lhes imploro, deixem o peso do que estamos prestes a explorar assentar sobre vocês, pois é o fundamento sobre o qual sua eternidade repousa. Nós caminhamos juntos pelos corredores sagrados deste grande mistério. Nós enfrentamos a dor dos bancos vazios e a evidência divina dos milagres.
Agora, devemos estar no cume e fazer uma declaração de fé final e inequívoca. Devemos proclamar o que a Eucaristia verdadeiramente é, não apenas para nós, como indivíduos, mas para o mundo inteiro. Como seu Santo Padre, devo lhes dizer, com toda a autoridade apostólica investida em mim, uma verdade que deve queimar toda a ambiguidade e incendiar sua alma. A Sagrada Eucaristia não é um ritual, é um fogo. Não é um símbolo, é a própria vida. É a resposta definitiva de Deus a um mundo que está lenta, metódica e tragicamente morrendo. É o caminho da vida esculpido diretamente no coração de uma cultura de morte. Isto não é mera linguagem poética. É a experiência vivida de inúmeras almas que foram resgatadas do abismo. Quero que vocês imaginem uma alma totalmente perdida na vastidão deste mundo. Talvez seja uma mulher que enterrou o amor de sua vida e agora vê o mundo desprovido de toda cor, cada manhã, um lembrete cinzento de sua perda. Talvez seja um jovem cujos sonhos se transformaram em pó, deixando-o abandonado e traído. Talvez seja um pai cujo filho se perdeu na escuridão, deixando uma ferida em seu coração que não cicatriza. Esta alma, esta pessoa está cercada pelas promessas vazias do mundo, a promessa de que a distração amenizará a dor, que o prazer preencherá o vazio, que o tempo curará todas as feridas. Mas eles sabem no silêncio aterrorizante da noite que são mentiras. Eles estão espiritualmente desabrigados, famintos por uma paz que o mundo não pode dar. Então, um dia, talvez, por um lampejo de um velho hábito ou por um esforço desesperado de última hora, esta alma perdida se encontra em uma igreja. Eles se ajoelham sentindo nada além do peso de seu próprio vazio. As orações são apenas palavras, os hinos, apenas ruído. Eles se sentem como uma fraude, um fantasma nos bancos. Mas então chega o momento da comunhão. Com passos trêmulos, eles se aproximam do altar, não com fervor, mas com exaustão. E enquanto o padre coloca a hóstia em sua língua, algo acontece. Não é um raio do céu. Não é uma explosão súbita de sentimento. É mais silencioso, mais profundo e infinitamente mais poderoso do que isso. É a sensação de uma única gota de água viva caindo sobre a terra seca e rachada. É uma semente de paz divina sendo plantada no solo árido de sua tristeza. Ao retornarem ao seu banco, o mundo não mudou, mas eles sim. Pela primeira vez em meses, talvez anos, uma quietude profunda se instala no núcleo caótico de seu ser. Eles não receberam uma ideia, nenhum consolo, mas uma pessoa. Eles receberam o Príncipe da Paz no centro de sua guerra pessoal. E embora a batalha ainda possa rugir, eles sabem com uma certeza, além de toda razão, que não estão mais lutando sozinhos. Este é o testemunho dos abandonados, que encontraram seu lar dos quebrados, que encontraram seu curador dos moribundos, que encontraram sua vida no coração da Eucaristia. Esta experiência profunda e pessoal é magnificada a uma escala cósmica na sabedoria de tirar o fôlego dos santos. Considere as palavras de Santa Teresinha, do Menino Jesus, a pequena flor, uma doutora da Igreja.
Ela, em sua profunda simplicidade, proferiu uma verdade tão imensa que deveria parar nossos corações. Ela disse: se não fosse pela Santa Missa, o sol teria deixado de nascer. Pense nisso. Esta não foi a hipérbole sentimental de uma menina piedosa. Foi uma profunda visão teológica de uma alma intimamente unida a Deus. O que ela quis dizer? Ela entendeu que a Santa Missa não é apenas algo que acontece no mundo. É o próprio evento que sustenta o mundo. Em cada missa, o sacrifício perfeito e infinito de Jesus no Calvário é tornado presente novamente, não recrucificado, mas reapresentado ao Pai. É o único ato de amor perfeito, adoração perfeita e obediência perfeita que constantemente reordena um universo que se inclina para o caos. É a âncora divina que mantém a criação em um relacionamento correto com seu Criador. O sol nasce a cada manhã, não apenas devido às leis da astrofísica, mas porque o Filho ressuscitou no altar, derramando continuamente sua graça e ordem em um mundo caído. Sem a missa, a atração gravitacional do pecado acabaria por rasgar o tecido da realidade. A missa é o eixo espiritual oculto sobre o qual toda a criação gira. Esta realidade cósmica, então, se torna uma garantia íntima e pessoal para você e para mim. A Eucaristia é, como a Igreja sempre ensinou, o pignus vitae aeternae, o penhor, o pagamento inicial, a garantia inquebrável da vida eterna. Quando você recebe a Eucaristia, você não está apenas recebendo uma promessa do céu. Você está recebendo uma partícula do próprio céu. Você está recebendo o corpo glorificado e ressuscitado de Jesus Cristo e está levando esse corpo para o seu próprio corpo mortal e corruptível. É a invasão divina suprema. Deus planta a semente da imortalidade, o próprio projeto da ressurreição, diretamente em sua carne. A Eucaristia é o antídoto para o veneno do Éden. É o remédio da imortalidade que começa a reverter o processo de morte dentro de você, aqui e agora. É precisamente isso que Jesus prometeu no Evangelho de João, com palavras que não deixam margem para dúvidas. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele não diz que você terá a vida eterna no futuro. Ele diz que você a tem agora como uma posse presente, porque você possui aquele que é a própria vida eterna. A Eucaristia é o começo de sua própria ressurreição. Portanto, chegamos à nossa conclusão final e inescapável. Vamos declará-la com uma clareza que dissipa todas as sombras e todos os compromissos. Uma vida cristã sem a Sagrada Eucaristia é uma lâmpada sem óleo. Pode ser uma lâmpada lindamente trabalhada. Pode ser adornada com boas obras, com atos de caridade, com orações fervorosas, com um profundo conhecimento das Escrituras. Pode parecer para todo o mundo uma lâmpada perfeita, mas se não for constante, regular e devotamente preenchida com o óleo da Eucaristia, é um vaso frio, escuro e inútil. Tem a estrutura para a luz, mas falta-lhe o combustível essencial. Não pode brilhar na escuridão. Não pode dar calor a um mundo frio. É, apesar de toda a sua beleza, espiritualmente morta. A Eucaristia não é um acessório útil para a jornada cristã.
Não é uma injeção de reforço espiritual opcional. É o próprio combustível que torna a jornada possível. É a fonte de toda a graça, toda a força e toda a vida. Cortar-se voluntariamente da Eucaristia é escolher voluntariamente deixar sua lâmpada secar, deixar sua luz se apagar, tropeçar na escuridão. Esta é a escolha que está diante de cada um de nós hoje, ser uma lâmpada acesa, cheia até a borda, com a vida de Deus, ou ser um vaso vazio, um monumento a uma fé que já foi, mas não está mais viva. Antes de chegarmos à nossa proclamação final e definitiva, uma verdade que se ergue como uma fortaleza de luz em um mundo que escurece. Quero que vocês façam uma escolha solene em seu próprio coração. Se vocês estão prontos para declarar sua lealdade, para escolher o caminho da vida divina, em vez das sombras invasoras desta era, quero que escrevam estas 3 palavras poderosas na seção de comentários: eu escolho a vida. Isto é mais do que um comentário, é um credo, é a declaração de sua alma, e eu lhes imploro, deixem o peso do que estamos prestes a explorar assentar sobre vocês, pois é o fundamento sobre o qual sua eternidade repousa. Meus amados filhos em Cristo, chegamos ao fim de nossa jornada juntos, mas chegamos ao início de um novo modo de vida. Estivemos aos pés da cruz que se faz presente no altar. Enfrentamos a dor dos bancos vazios e o testemunho glorioso e inegável de um Deus que se recusa a esquecer o seu mundo. Exploramos o caminho de viver a missa em nossos lares, em nosso trabalho e em nossos corações. E agora, todas essas correntes de verdade, teologia, milagres, prática e oração convergem para um único e definitivo ponto. Tudo se resume a uma escolha que vocês devem fazer, não apenas com a mente, mas com o consentimento pleno, desesperado e esperançoso de sua alma. Para ajudá-los a fazer essa escolha, quero que se afastem da grandiosidade da história e das complexidades da doutrina para entrar em uma fortaleza de silêncio. Quero que imaginem comigo uma capela pequena e fria numa manhã de terça-feira. As paredes de pedra estão nuas, o ar está parado e os bancos estão dolorosamente vazios. Há um sentimento avassalador de solidão, de esquecimento. No altar está um sacerdote com os cabelos brancos pela idade, os ombros curvados por uma vida inteira de serviço. Ele está celebrando a Santa Missa. Não há coro, nem órgão, nem multidão para impressionar. São apenas ele e o seu Deus. Nos bancos há apenas uma única alma. Uma senhora idosa, com as mãos nodosas pela artrite, o rosto um testamento de uma vida de alegrias e silenciosas e profundas tristezas. Ela se ajoelha na pedra dura, seus lábios se movendo em oração silenciosa. Do ponto de vista do mundo, o que vocês veem? Vocês veem o fracasso. Vocês veem uma instituição em declínio. Vocês veem 2 pessoas solitárias apegadas a um ritual antigo em uma sala vazia. É uma cena triste e patética, uma relíquia de uma era passada. Mas agora, eu lhes ordeno, em nome de Jesus Cristo, olhem de novo. Olhem com os olhos da fé. O que o céu vê? O céu não vê uma capela vazia. O céu vê o centro do universo. Enquanto aquele sacerdote agindo em persona, Cristo
eleva a pequena hóstia branca e sussurra as palavras sagradas da consagração. O véu entre os mundos se dissolve. Os anjos e arcanjos, os querubins e serafins descem de seus tronos celestiais. Toda a buia-corte celestial, os mártires vestidos de vitória, os santos coroados de glória, os profetas e patriarcas se prostra em adoração silenciosa. A capela não está vazia, está transbordando com a glória de Deus. Está mais cheia do que qualquer estádio, mais brilhante do que qualquer supernova. Aquela única mulher devotamente ajoelhada não está sozinha. Ela está cercada por uma nuvem de testemunhas unida a todo o céu em uma liturgia cósmica. E aquele simples sacerdote não é apenas um homem. Ele é um canal vivo, através do qual o poder salvífico do Calvário flui para o mundo por mais um dia. O mundo vê o fracasso. O céu vê a vitória. O mundo vê o vazio. O céu vê um amor tão poderoso que sustenta toda a criação. Esta realidade, esta gloriosa verdade, não está reservada a capelas escondidas. É a realidade de cada Santa Missa da qual vocês têm a bênção de participar. E é por causa desta verdade que devo agora falar com vocês das profundezas do meu coração, não como um professor, mas como um pai suplicando pela vida de seus filhos. Eu lhes peço, lutem para chegar à Santa Missa. Lutem por ela. Lutem contra a letargia que lhes diz que a cama é mais confortável. Lutem contra o cinismo que sussurra que não tem sentido. Lutem contra as distrações de um mundo que grita por sua atenção a cada segundo do dia. Lutem contra o seu próprio sentimento de pecado que lhes diz que são indignos. Lutem contra a memória de feridas que os tentam a ficar longe. Disputem por este solo sagrado, pois o inimigo de sua alma sabe o que acontece naquela hora. Ele sabe que cada missa frequentada com fé é um golpe mortal contra o seu reino de trevas e uma profunda vitória para o reino da luz. Portanto, vocês devem orar pela graça de ir, devem amar a missa com um amor feroz e protetor, e devem orientar toda a sua semana em torno deste encontro sagrado. Por quê? Porque lá naquele pequeno, humilde e silencioso pedaço de pão, há um Deus que está esperando por você. Um Deus que não é distante e abstrato, mas um Deus que é presente e pessoal e ardentemente apaixonado por você. Ele espera por você naquele pequeno pão que contém toda a glória do céu. E assim, devemos concluir. Esta mensagem nunca teve a intenção de ser um mero exercício intelectual. Era para ser uma faísca. Se durante nosso tempo juntos você sentiu o menor mover em sua alma, se seu coração sentiu um toque gentil, um lampejo de anseio, um convite silencioso para voltar para casa, essa não foi a minha voz. Foi a voz do Espírito Santo sussurrando diretamente para você. Não deixe essa graça ser desperdiçada. Isso me leva a um pedido simples e sincero. Esta mensagem não é apenas para você. É para cada alma perdida que você conhece. Pense naquele amigo, naquele filho, naquele pai que se afastou, que acredita que Deus o esqueceu. Eles precisam saber a verdade. Eles precisam saber que existe um Deus que os espera, que o banquete ainda está preparado, que as portas da igreja ainda estão abertas. Então eu lhes peço, se esta mensagem
tocou seu coração, compartilhe-a. Compartilhe-a com apenas uma pessoa que você sabe que está perdida no deserto. Você pode ser o instrumento que Deus usa para plantar uma semente de esperança em seu coração. Você pode ser o mensageiro que os lembra de que há um pastor que nunca parou de procurar um pai que ainda está na janela, esperando por seu retorno. E, finalmente, meu último convite é para você, pessoalmente. Esta jornada de fé não é um evento único. É uma peregrinação para toda a vida. Você precisará de alimento, precisará de encorajamento e precisará de lembretes constantes da verdade. Se você deseja continuar esta jornada conosco para ser alimentado e fortalecido ao longo do caminho, então eu o convido a se inscrever neste canal. Mas quero que entendam meu coração nisto. Faça isso não por causa deste canal, não, para aumentar nossos números ou nossa influência. Faça isso porque a sua alma, sua preciosa e imortal alma, merece ser conduzida de novo de volta à fonte de toda a vida. Ela merece ser nutrida pela verdade que liberta. E agora, ao nos despedirmos, desejo deixá-los não com minhas próprias palavras, mas com uma bênção do Pai, que os ama, do Filho, que os salva, e do Espírito Santo que habita em vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a Santíssima Virgem Maria, a mulher da Eucaristia, te envolva em seu manto de proteção. E que a graça de Deus, Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. Vão agora e tornem-se aquilo que receberam. Amém.